E aí, tudo certo? Cara, eu não sei se você já se perguntou às vezes o porquê parece que as mulheres falam uma língua completamente diferente da sua. Imagine comigo essa cena. Você tá de boa em casa, chega do trabalho cansado e percebe que a sua namorada, esposa ou companheira tá com uma cara estranha. Aí você pergunta, tá tudo bem? E ela responde nada. Mas o tom da voz já entrega que não é nada. Aí você insiste. Tem certeza? E ela fala, não é nada, esquece. E aí, meu amigo, começa aquele jogo de adivinhação. É isso que eu falei pra vocês, é quase universal que vai acontecer ou que acontece nos relacionamentos. Todo homem já passou por essa situação pelo menos uma vez. E o mais curioso é que ao mesmo tempo em que muitas mulheres dizem que a comunicação é a base do relacionamento, quando chega a hora de falar o que incomoda ela, parece que existe uma trava. E aqui já começa a grande contradição. A comunicação é cobrada, mas muitas vezes não é praticada de forma clara. E claro, não estou dizendo que são todas assim, mas a gente sabe que esse padrão se repete em boa parte dos relacionamentos. E parece que elas fazem isso para complicar mais as coisas. Ou será porque elas são mesmo complicadas? Então, pela thumbnail e pelo título, você já sabe o tema do vídeo de hoje, que também foi uma sugestão do inscrito chamado Samuca, que ele basicamente sugeriu um tema de vídeo por que as mulheres são complicadas ou complicam as coisas. Então eu quero saber a sua resposta logo de começo do vídeo sobre essa pergunta que eu vou falar para vocês agora. Por que parece que muitas mulheres complicam as coisas, especialmente na comunicação dentro de um relacionamento? E se você ficou curioso para saber a minha opinião, fique até o final. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E aqui no YouTube tem uma opção chamada Hypar, que aparece logo após quando você curte o vídeo ou arrasta para o lado. E também, se você gosta do meu conteúdo, gosta dos meus vídeos, se possível, deixa aqui um valeu demais para me ajudar financeiramente. E logo abaixo aqui na descrição tem um apoia-se que você pode contribuir com qualquer valor mensalmente, que vai me ajudar muito mesmo. Sendo assim, vocês vão me incentivar a manter mais constância aqui na publicação do vídeo e também dar um combustível a mais financeiramente. Beleza? Então, já deu a merchan e vamos embora pro vídeo. Bom, então vamos começar falando sobre o paradoxo da decisão do tanto faz que não é tanto faz assim. Olha, existe uma situação clássica que vai acontecer em todos os relacionamentos, que é o famoso tanto faz. Por exemplo, você pergunta onde você quer jantar e ela responde, tanto faz, escolhe você. Aí você escolhe e ela faz aquela cara, sabe aquela cara de quem não está satisfeito e não queria aquele lugar que você escolheu. E ela deixa bem claro que não era definitivamente tanto faz. E tem uma pesquisa realizada pela indústria Axie, em parceria com o Instituto Qualibest, mostrou que as próprias mulheres incluem entre as características típicas femininas essa tendência a mudanças de opinião frequentes. Mas, cara, vamos entender o que está acontecendo aqui. Não é que ela está tentando te enlouquecer, né? Bem, na maioria das vezes não é. O que acontece é que existe uma diferença fundamental na forma como homens e mulheres processam decisões nesse contexto. Quando você pergunta onde quer jantar, na cabeça do homem é simples. Ela vai falar um lugar, vocês vão lá, comem, pronto, né? Mas na mente dela, na grande maioria das vezes, essa pergunta dispara um monte de variáveis. Será que ele tá com vontade de gastar? Será que eu tô muito arrumada para um lugar simples? Será que ele vai gostar do que eu vou escolher? E se eu escolher errado, ele vai ficar chateado? Então, quando ela diz tanto faz, entre aspas, não porque realmente tanto faz, mas porque ela quer evitar a responsabilidade de fazer uma escolha que pode não agradar você. Aí, quando você escolhe um lugar que não era bem o que estava imaginando, surge aquela frustração silenciosa. Então, em outras palavras, na minha opinião, é meio que fosse uma espécie de tirar o dela da reta, entende? Você toma a decisão, mas se a decisão não for do agrado dela, sendo que ela podia muito bem ter falado, a culpa é sua, né? E outro ponto que possivelmente você que está no relacionamento ou pretende estar, que
que é bem possível que aconteça, é a questão da mudança de humor. Cara, só dá uma pesquisada aí, ou até mesmo na sua roda de amigos, ou é você mesmo que tá no relacionamento. Parece, né, se você analisar muito bem a questão dos relacionamentos, como que funciona, se você ouvir o que as pessoas dizem, você vai reparar que grande parte das vezes parece que tem dias que ela acorda numa energia totalmente diferente. Ela acorda boa, aí depois almoça com uma energia e em outra termina o dia numa terceira completamente diferente. E estudos sobre o humor oscilante delas mostram várias possíveis causas para a variação de humor. E aqui entra uma questão biológica importante que precisa ser falado. Os hormônios femininos flutuam muito mais do que os masculinos. Enquanto, por exemplo, o nível de testosterona do homem varia em um ciclo de 24 horas, e mesmo assim bem pouco, as mulheres têm um ciclo hormonal de 28 dias com variações enormes. Estrogênio subindo e descendo, progesterona fazendo a mesma coisa, é literalmente uma montanha-russa química acontecendo no organismo delas. E não é desculpa não, cara, é biologia pura. Existem exceções que, né, algumas mulheres conseguem controlar melhor o seu humor, mas em grande parte das vezes não tem como fugir da biologia. Imagine só se todo mês seu corpo passasse por mudanças químicas, que afetam o seu humor, sua energia, sua disposição, sua forma de ver as coisas. Tanto é, para o homem, quando tem a baixa testosterona, eu não sei se aconteceu com vocês, mas na minha fase da adolescência, na juventude, quando eu tinha baixos níveis de testosterona, cara, eu era mais infeliz, eu não tinha disposição para nada, o meu humor era muito mais eh, explosivo. Então você imagina para elas, entende? Eu não estou justificando uma coisa por outra, mas, né, que nem eu falei para vocês, os meus vídeos é mostrando um lado da mesma moeda e não ficando defendendo um lado ou outro, mas apenas mostrando as possíveis variáveis, as possíveis justificativas que podem mostrar esse comportamento, beleza? Então você provavelmente também ficaria meio instável às vezes. Mas então aí que mora o problema. Essas variações naturais se misturam com questões emocionais do relacionamento e até manipulativas, se é que você me entende. Porque também não sejamos hipócritas aqui que acontecem certas manipulações nessa questão, por exemplo, quando ela fala que tá, né, naqueles dias, isso, aquilo, se ela tem uma brecha no relacionamento que ela sabe que pode manipular com isso ele, ela vai fazer. Tanto é que eu vi um vídeo de uma mulher, aqui mesmo no YouTube, que ela falou que quando acontecia certas situações no relacionamento dela, para não perder o companheiro, porque ela tinha uma autoestima baixa, quando ela tinha essas variações de humor, ela conseguia meio que manipular o cara para ele ficar na relação, meio que tentando justificar uma coisa por outra, entende? E claro, gente, não são todas, mas se você levar em consideração certas fases do relacionamento, você vai ver que se não todas já fizeram isso pelo menos uma vez nesse âmbito do relacionamento. Então, por isso que volta o tema do vídeo. Parece que elas meio que complicam as coisas no âmbito do relacionamento, entende? E a gente sabe que hoje em dia, na questão dos relacionamentos, existe meio que uma expectativa não comunicada, que é um dos pontos mais frustrantes dos relacionamentos modernos. Pesquisas mostram que as expectativas de algumas mulheres nos relacionamentos amorosos são moduladas pelas experiências vividas de outras pessoas e passíveis de ajustes e reajuste durante o ciclo vital. Traduzindo aqui, ela tem expectativas específicas sobre como você deveria agir, mas essas expectativas mudam constantemente e raramente são comunicadas de forma direta. Ó, por exemplo, ela espera que você lembre do aniversário de namoro, ok? Mas não fala isso claramente. Ela espera que você perceba quando ela cortou o cabelo, mas não menciona. Espera que você saiba que ela prefere, sei lá, flores brancas e não vermelhas, mas nunca diz isso. E quando você não entende essas expectativas não comunicadas, ela fica frustrada. E você fica perdido porque como é que você ia saber de algo que nunca foi falado? Então eu acho que você já sabe muito bem que esse é o ponto central do vídeo. Porque na minha cabeça, e possivelmente é de muitos homens, é assim, se você gosta de uma coisa, por que então você não fala? Eu tenho que ficar adivinhando o que você prefere, o que você gosta, sendo que era muito mais simples, né? Em vez de complicar as coisas, você falar, ah, eu gosto de, sei lá,
de chocolate branco do que chocolate ao leite. E se você falar, eu vou comprar aquilo que você gosta. Mas se você não fala, a gente tem que ficar adivinhando isso e aquilo. Aí vai gerando brigas, vai gerando discussões, sendo que era uma coisa simples a se falar. E muitas vezes, que nem eu falei pra vocês, essas complicações, né, que muitos homens dizem, também até algumas mulheres falam que é verdade, que as mulheres são complicadas ou complicam as coisas, questões, tipo, simples na relação, porque a gente sabe que o homem é mais direto, né, é um pouquinho mais simples, né, é muito mais direto, podemos assim dizer, mas a mulher espera que muitas vezes o homem não vai conseguir suprir. Questões básicas, como falar que você gosta, né, de receber de flor, um chocolate que você gosta de comer, onde você gosta de sair. Se falado diretamente, simples, o relacionamento vai ficar mais saudável, ao contrário que a gente vê por aí. E cara, existe também uma coisa que diferencia drasticamente homens e mulheres, que é a capacidade de análise de situação. E olha, eu não tô falando que é melhor ou pior, é apenas diferente. Veja bem, você manda uma mensagem: "Oi, como foi o dia?" Pronto, acabou. Para você foi uma pergunta simples sobre como foi o dia dela, mas na mente dela essa mensagem pode disparar uma análise completa. "Ah, porque ele perguntou do meu dia, ele está sendo gentil ou está querendo saber de algo específico? O tom da mensagem está diferente do normal? Será que ele está desconfiado de alguma coisa?" E isso pode parecer uma paranoia, mas muitas vezes não é. É literalmente como o cérebro feminino funciona. Elas processam muito mais informações contextuais, muito mais detalhes e muito mais possibilidades do que os homens. Só que o problema é quando essa sobreanálise se transforma em criação de problemas que não existem. Quando uma mensagem simples vira um drama porque ela interpretou 15 significados diferentes na sua frase. E a gente está cansado de ver por aí que as redes sociais também influenciam muito bem esse comportamento complicado de algumas. Tudo isso criou meio que um ambiente de comparação constante que afeta diretamente os relacionamentos. Ela, por exemplo, vê a sua amiga postando flores que o namorado deu, sem nenhum motivo, entre aspas, né? E já fica pensando, por que o meu não faz isso? Ela vê aquele casal fazendo uma viagem romântica e pensa, a gente nunca viaja assim, a gente nunca viajou. Vê aquela influencer sendo pedido em casamento de forma super elaborada e fica frustrada porque vocês estão, sei lá, há 3 anos juntos e você nunca nem mencionou o casamento. Então, querendo ou não, as redes sociais criaram uma vitrine de relacionamentos perfeitos, entre aspas, né? Que na verdade são só momentos bons editados e filtrados. E isso a gente sabe que gera expectativas nas cabeças delas e reais como deveria ser o relacionamento dela. Aí começa a comparar sua vida com os highlights, né, da vida dos outros. E obviamente, né, a sua vida normal não consegue competir com a versão editada da vida alheia. Então aí que surge brigas, comparações, frustrações e complicações no relacionamento. E como eu estava montando um roteiro de vídeo, eu estava vendo comparações de relacionamentos, vendo artigos, lendo, e eu notei uma coisa que eu chamei de teste silencioso, que é um dos comportamentos mais frustrantes da relação que acontecem. Por exemplo, sabe quando ela fala que não quer presente de aniversário, mas na verdade quer sim? Se você não der, ela fica chateada, sendo que outrora ela disse que não queria. E como eu falei para vocês anteriormente, se vocês estão acompanhando o vídeo, sabe que o homem é simples. Se você falar sim, é sim. Se você falar que é não, é não. Ou então, quando ela diz que vocês não precisam fazer nada especial, sei lá, no Dia dos Namorados ou no final do ano, mas quando o dia chega e ela está claramente esperando alguma coisa especial. Então, esses testes silenciosos acontecem porque ela quer sentir que você meio que se importa o suficiente para ir além do que ela disse. É como se ela estivesse testando se você realmente a conhece, se você realmente se importa e se você também está prestando atenção nela. E o problema, na minha visão, é que isso não é justo. Porque se ela diz uma coisa e é natural que você acredite no que ela diz, você não é divino, você não é nenhum mago para saber quando ela fala que não precisa, na verdade significa que precisa sim e muito. Por isso que esses joguinhos, esses testes que acontecem nos relacionamentos, muitos homens cansam, né? Fala assim, pô, eu vou ficar fazendo isso, eu sempre vou estar errado. Tanto é que existe meme, vídeos aí, casais que refletem uma verdade que transforma em uma espécie de piada a mais, né? Se a gente levar ao pé da letra.
meio que frustra muitos parceiros nos relacionamentos. E dando um gancho disso, as mulheres também se comunicam muito através de detalhes, que para a grande maioria dos homens passam despercebidos. Ela muda o corte de cabelo esperando que você perceba. Compra uma roupa nova esperando um elogio. Arruma a casa de um jeito diferente esperando que você comente. Às vezes, sei lá, ela mudou uma coisa de lugar e, nossa, mudou o mundo mudou completamente por causa disso. E quando você, homem, não percebe esses detalhes, ela muitas vezes interpreta como falta de interesse ou de cuidado da sua parte. Para ela, se você realmente se importasse, realmente, né, você perceberia essas pequenas mudanças. Só que o cérebro masculino não funciona assim. Grande parte, né, nós homens, não totalizando, né, claro, não prestamos tanta atenção assim em coisas diferentes. Na grande maioria das vezes, valorizamos aspectos diferentes. Não é que não nos importamos, é que a nossa forma de demonstrar cuidado é diferente da visão feminina. E também tem uma coisa que provavelmente você vai passar ou está passando, que é a questão da percepção diferente do tempo. Homens e mulheres, né, têm percepções diferentes sobre essa questão do tempo e urgência. Quando ela diz, a gente precisa conversar, na mente dela, na grande maioria das vezes, isso significa que tem que ser agora, imediatamente. Quando você diz, depois a gente conversa, para você, homem, depois pode ser qualquer momento nos próximos dias, beleza? Só que essa diferença na percepção temporal gera muitos conflitos. Ela fica ansiosa esperando essa conversa acontecer e você nem percebe a urgência que ela sente. E também muitas vezes é coisa simples, sabe? Depois a gente conversa, só que na grande maioria das vezes essa percepção, né, temporal é completamente diferente um do outro, que também gera complicações na relação, sendo que muitas vezes é coisa simples que para que complicar, não é mesmo? Mas no fim das contas, para fechar esse vídeo, o que grande parte das pessoas chamam de complicação é muitas vezes uma mistura de expectativa alta, emoção intensa, comunicação direta e também muitas vezes uma espécie de manipulação que acontece para uma parte da relação, se é que vocês me entendem. E sim, na minha opinião, eu acredito que muitas questões, muitos pontos na relação podia simplesmente ser muito mais descomplicado do que você fazer um jogo enorme, sendo que ele seria muito mais simples você falar o que você quer ou o que você não quer. E também, ironicamente, se ela falando que quer uma coisa, na verdade ela não quer. Mas lógico, depende da pessoa, depende do indivíduo, que a gente não pode globalizar todos, né? Mas que a gente sabe muito bem que é quase inevitável acontecer. Então é isso, galera. Eu expliquei para vocês e eu mostrei certas nuances, certas, entre aspas, né, bem aspas, justificativas do porquê isso acontecer e também mostrando um lado que muitas vezes elas fazem isso como uma espécie de jogo, também uma espécie de tentar manter o cara na relação, muitas vezes manipulando, o que acontece em si, mas cada um pode pensar diferente. Essa é a minha visão, essa é a minha opinião. E se você tem algo a acrescentar ou concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários. E também, assim como o inscrito, deixa aqui o próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião, beleza? E antes de sair do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Sucesso para todo mundo e até a próxima.